temos por costume, eu não saio desse costume, antes de entrarmos no nosso assunto, no nosso tema específico de hoje, nós vemos quais são os tópicos da porção da semana, né? O que ela nos traz. E essa porção, ela é, em tese, uma porção que é uma primeira vista, uma primeira leitura. Você pensa, quando você precisa ministrar algo ou trazer algo sobre ela, você pensa, o que eu vou falar? Porque basicamente ela parece uma recapitulação, um recap, né, de coisas que já aconteceram. Moshe então congrega o povo e começa com um discurso, em seu discurso a recapitular diversos episódios que aconteceram com o povo de Israel ali, durante os 40 anos ali de deserto, né, e antes disso inclusive. Então às vezes parece um pouco difícil, mas o que eu vou trazer, né, sobre isso, porque tudo que, a princípio, tudo que tem aqui já foi falado, inclusive coisas recentes, de porções de Parashot recentes, né. Então o Moshe fala em seu discurso, ele reúne em seu discurso alguns episódios específicos que aconteceram com ele e com o povo de Israel, então, nessa jornada desde a saída do Egito. Ele começa falando da divisão das responsabilidades, quando ele se sente cansado, exaurido, né, de ter que atender todas as questões de todo o povo, do povo como um todo. Então Moshe ele se incomoda, claro, ele começa a se cansar disso, né, ele exausto, fatigado mesmo, e ele recebe então a sugestão de colocar cabeças sobre o povo, né, dividir as responsabilidades. Então ele começa a instituir cabeças sobre as tribos, cabeças de milhares, cabeças de centenas, cabeças de dezenas e assim por diante, para que as questões fossem resolvidas por esses cabeças, né, e só chegassem a ele casos realmente complexos, né? Então ele fala sobre essa divisão de responsabilidades. Depois ele vai relembrar do episódio dos espias, do famigerado episódio dos espias, quando Israel pede que fossem enviados espias, e o Eterno então ele na sua, vamos dizer assim, permissão, ele deixa que Israel envie os espias a Parashá, Eshelach Lecha, envia para ti. Né? O Eterno diz, envia para vocês porque não era necessário. Né? Então, esse episódio dos espias, que a gente sabe no que aconteceu, os espias retornam de espiar a terra e fazem um mau relato, fazem um lashon hará, vamos dizer assim, da terra, e o povo começa a se lamuriar e a lamentar e a murmurar. Né? Então, é o episódio dos espias, o Moshe relembra aqui também. Ele vai lembrar também de algo recente aqui na Torá, que aconteceu no livro de Bamidbar, em Números, quando Israel passa pelas fronteiras de Esaú, né, e de Moav e Amon. E o Eterno manda que Israel não ataque, que Israel não tente conquistar as terras de Esav, de Edom, né, e de Moav e Amon, que eram descendentes de Ló. Né, porque o Eterno havia estabelecido as fronteiras para esses dois povos. 3 povos no caso aqui, tá? Então Israel não deveria, de modo algum, avançar contra as fronteiras destes povos, Esav, de Edom, e de Moav e Amon, que eram descendentes de Ló. Depois, Moshe lembra dos episódios de Sihon e Og, nós lemos sobre eles aqui, no início, né? Eram 2 reis, um emoreu e um de Bashan, que se levantam contra Israel gratuitamente, né? Israel não havia instigado, pelo contrário, havia mandado mensageiros de paz para que eles simplesmente passassem pela terra deles e em vez de autorizar, além de não autorizar, esses povos se levantam contra Israel. Esses reis se levantam contra Israel e atacam Israel, e o Eterno dá a vitória ao povo de Israel contra Sihon e contra Og e seus exércitos. Então Israel conquista Israel conquista suas cidades, né, desses 2 povos aí, esses 2 reis. E termina a Parashá, nesse trecho do discurso de Moshe, falando sobre Reuven, as tribos de Reuven e Gad, que decidem ficar com as terras antes de cruzar o Jordão, né? E meia tribo de Menashe também, que não é citada aqui, mas ela vai ser citada depois. E Moshe relembra o fato de que eles devem cumprir a promessa que eles haviam feito, de, independente deles já terem se assentado em suas terras conquistadas, eles têm que enviar seus exércitos para guerrear com seus irmãos das outras tribos pela terra de Canaã, da além do Jordão. Tá? Então, termina a Parashá nesse fato aí. O tema de hoje, os irmãos já viram, já falei aqui, os irmãos que receberam, né, o link do Rosh Jair já sabem que é conhecedores do bem e do mal. Israel, espias
e a terra prometida. E o que é isso? Da onde que vem isso? Como nós vimos nesse início aqui de Devarim, de Deuteronômio, Moshe então está lembrando o povo, que já é, como nós temos falado aqui nos últimos estudos, né, os irmãos todos têm comentado sobre isso, a segunda geração aqui do povo de Israel. Né? Já é a geração que cresceu no deserto, já é a geração nova, vamos assim dizer. Aquela geração que recebeu a punição de vagar pelo deserto já havia perecido toda, então nós temos aqui já a segunda geração. Né? Claro, exceto Caleb, Josué e Moshe. Então já é a segunda geração aqui. Então é um povo novo, por assim dizer. Né? Então Moshe lembra essa geração nova dos episódios que aconteceram, inclusive já com eles. Né? Coisas que eles acompanharam na sua jornada pelo deserto. E o pecado dos espias, como já falei aqui durante os tópicos, é um desses episódios que Moshe lembra essa geração nova então do que aconteceu. Né? Assim como as consequências deste episódio, que foram vagar 40 anos pelo deserto, né? Ficar rodando lá pelo deserto, e a morte da geração dos pais deles. Basicamente, então, Moshe relembra-os disto aqui também. Esse estudo que eu vou trazer para vocês, a linha central dele, ela é baseada nos estudos de uma Rebetzin, de uma esposa de um rabino. Ela é ortodoxa, ela não é rabina, ela é ortodoxa, e ela fez um estudo sobre um trecho que, quando eu estava lendo essa paraxá, durante a semana, foi algo que me saltou aos olhos. E quando eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre o que eu ia trazer, eu achei esse estudo dela, e esse algo que saltou aos meus olhos tinha saltado aos olhos dela também. E eu achei isso muito interessante, e acho também um parênteses. Nós conversamos sobre isso, Stella, um dia atrás aí. É importante nós valorizarmos os estudos das irmãs também. Né? As irmãs podem trazer, compartilhar conosco coisas preciosas, e esse estudo dela é preciosíssimo. Preciosíssimo. Eu achei ele preciosíssimo. É Beth Lesh o nome dela. E esse algo saltou aos olhos dela, o mesmo algo que saltou aos meus olhos, já vamos ver o que é. Eu até já tinha feito, quando estava lendo aqui na minha Torá, na parte em português, eu já tinha feito até uma notazinha lápis ali, porque realmente isso me saltou aos olhos quando eu estava lendo. E esse algo está lá no versículo 39 do capítulo 1 de Deuteronômio, então. Quando Moshe diz o seguinte: E vossas crianças, de quem dissestes que seriam por presa, e vossos filhos, que hoje não têm conhecimento do bem e do mal, eles entrarão ali. A eles darei a terra, e eles a herdarão. Então, Deuteronômio Devarim 1:39. De imediato, quando eu li esse texto, então, esse que hoje não tem conhecimento do bem e do mal, me saltou aos olhos. Nós temos falado sobre essa questão aqui, eu vou retomar ela um pouco mais hoje, porque tem algo importante aqui. Isso aqui não está aqui por acaso, né? Como eu vinha descobrir depois. Nós já vimos, então, esses termos, conhecimento do bem e do mal, antes, claro. Né? Já vimos isso aqui antes. E, na verdade, esse outro lugar onde nós já vimos antes é o único, na Torá inteira, onde esses termos aparecem juntos. Conhecimento do bem e do mal. Só tem lá e aqui, esses termos juntos. Na Torá toda. E claro que nós estamos falando, então, de Bereshit, do princípio, de Gênesis. Lá que aparece, como fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. É lá apenas que aparecem esses termos juntos. Da'at, conhecimento, Tov Vara, conhecimento do bem e do mal. Tá? Então só temos ele aqui em Devarim e lá em Gênesis. Estaria então Moisés, fazendo aqui uma alusão à árvore do conhecimento do bem e do mal? Daquele episódio ocorrido lá em Bereshit, lá em Gênesis? E se ele estiver fazendo uma alusão, porque, como eu falei, não existe em nenhum outro lugar da Torá esses termos juntos. Então por que ele usa eles aqui? Se ele estiver fazendo uma alusão àquilo, qual é o motivo? Qual é o objetivo? Por que ele está fazendo isso? Qual é o sentido por trás disso? As histórias... Ele está falando aqui, então, do relato dos espias. Né? Isso aqui era a consequência do pecado de Israel diante do relato dos espias, certo?
quando o Eterno falou que eles morreriam, que eles pereceriam, e que os filhos deles que entrariam na Terra Prometida, né? Então, essa história do relato dos espias tem alguma relação com o episódio lá de Adão e Havá, de Adão e Eva no Éden? Será? E de que maneira é isso? Então, pensando em paralelos, vamos começar a pensar... A gente sempre faz paralelos aqui, né? Várias vezes nós fazemos paralelos entre trechos nos estudos, isso se chama drash, né? Os drashim. Fazemos associações entre trechos diferentes da palavra. Pensando em paralelo, nós teríamos aqui, então, só um, né? Porque fora isso, parece que nada mais desse versículo aqui alude a qualquer coisa lá de Gênesis, de Bereshit, de Adão e Havá no Éden, né? A princípio. Isso, quando é uma coisa só, nós podemos pensar assim, então, eu acho que talvez não seja, talvez seja coisa da minha cabeça, porque não é muito confiável dizer que existe uma associação entre duas passagens quando existe só uma coisa ali em comum. Por mais que esta única coisa comum seja algo que só aparece nessas duas passagens, né? Mas vamos pensar então no seguinte, onde que esse relato aparece pela primeira vez? Onde o relato dos espias aparece pela primeira vez? Em Bamidbar, livro de Números, né? Capítulo 12. Na Parashá, como eu já comentei aqui, Shelach Lecha, a porção envia para ti, né? Shelach Lecha. Aparece lá pela primeira vez o relato na Torá. E se nós analisarmos então esse relato lá em Shelach Lecha, lá em Números, capítulo 13 aqui, teríamos lá mais elementos que nos associariam então com a passagem de Gênesis? Será? Vamos dar uma olhada então lá em Números 13, lá em Bamidbar 13. Então vamos, capítulo 13, versículo 20. Isso aqui é Moisés falando, tá? Quando Moisés ele diz, quando ele vai enviar os espias, e vejam lá que tal é a terra, como que é a terra, e se nela a tradução está árvores ou não. Algumas traduções trazem se nela há bosques ou não. Só que a palavra que a Torá usa é etz. A Torá literalmente é uma palavra no singular, não é árvores. As traduções trazem árvores ou bosques. Mas a palavra no hebraico é etz, não é etzim. Etzim seria o plural. É etz, é singular, é árvore. Então é como se ele falasse, vejam se na terra há uma árvore. Ou não. Então, Números 13 e 20. Tá? É uma das coisas que ele pede que eles observem, se havia árvore lá. Tá? Etz, no singular. É uma pergunta estranha, né? Vejam se tem uma árvore lá. Parece curiosa essa pergunta, esse pedido que ele faz para eles. E aí, ainda no versículo 20, na continuidade dele, ele diz o seguinte: e esforçai-vos e tomai do fruto pri da terra. Tá? Ainda no versículo 20, tomai do fruto da terra. Lá em Gênesis, no episódio de Adão e Havá, nós tínhamos árvore? Sim, né? A famigerada árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós tínhamos fruto? Sim, nós tínhamos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós temos árvore e temos fruto aqui, quando Moshe pede que eles vão espiar a terra. Ele pede que eles peguem o fruto. Mas tem mais, não é só isso. Tem mais coisas aqui. Então, lá no capítulo 14 de Números, versículo 29, nós vemos o seguinte. Aqui já é a punição, né? Pelo pecado de Israel e dos espias. Neste deserto cairão vossos corpos. É Números 14, 29. Ou seja, vocês vão morrer, né? Vocês, Israel, o povo de Israel que está aqui nesse momento, vocês que murmuraram, vocês vão morrer neste deserto. Basicamente, é uma das consequências ali, né? E no versículo 30, temos uma outra consequência, que é: certamente não entrareis na terra. Vocês que fizeram isso, vocês, os 10 dos 12 espias, e mais o povo que murmurou e lamuriou, vocês não entrarão na terra. Então nós temos aqui duas consequências, né? Vocês vão morrer no deserto e vocês não vão entrar na terra. São interligadas, mas são duas consequências diferentes. Vocês vão morrer e vocês não vão entrar na terra, que eu prometi. E essas consequências, elas têm algo similar com o que aconteceu lá em Bereshit, em Gênesis? Tem? Sim. Sim. Quais foram as consequências para Adão e Havá por terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal?
Gênesis 2:17. Tá, esse aqui é o pedido do Eterno. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que comeres dela, morrerás. Então, uma consequência, morte. Consequência do pecado de Israel, aqui em Números, morte. Morreram no deserto. Né? E que mais? Gênesis 3, 23 e 24. E enviou o homem, né, o eterno Deus do jardim do Éden, e expulsou o homem. O homem não podia mais entrar no Gan Éden. Né? Não pôde mais entrar lá no Gan Éden. Então, as duas consequências de Números do pecado dos espias são também as consequências do Éden, do pecado no Éden. Morte e não poder mais entrar no lugar especial, no lugar reservado pelo Eterno, que era um presente do Eterno. São duas consequências também similares. Então nós temos aqui a árvore, etz, nós temos o fruto, pri, nós temos a consequência de morte pelo pecado e nós temos a consequência de não poder entrar em algum lugar, numa terra, por conta também deste mesmo pecado. Além da nossa associação lá de Deuteronômio, da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Tá? Então nós temos aqui sim um paralelo. Nada na Torá, vamos dizer, toda paraxá eu vou falar isso. Nada na Torá é por acaso. Não está ali de bonito, a Torá não é um livro de histórias. Se a gente quiser ler a Torá como um livro de histórias, a gente vai começar a achar furos nesse roteiro ali. Porque ela não tem esse objetivo de contar uma história. A Torá é um manual para nós, é um guia. Tudo que está aqui, do jeito que está, tem um motivo. E aqui existe uma associação entre essas duas coisas. Vamos pensar então em algumas perspectivas. Tá? A frase Da'at Tov Vara, conhecimento do bem e do mal. Por exemplo, aparece lá em Deuteronômio, quando Moshe está retomando essa questão do episódio dos espias, mas em Números ela não aparece. Né? Na passagem de Números, se você ler, não aparece essa frase. Como eu falei, só existe isso aqui, conhecimento do bem e do mal, em Deuteronômio e em Gênesis. Em Números, no relato original do episódio dos espias, não tem essa frase. Da'at Tovara, conhecimento do bem e do mal. Mas o conceito disso, de conhecimento e de bem e de mal, parece estar presente de uma maneira muito forte ali nessa passagem também. Como assim? O que foi o episódio dos espias, basicamente? O que foi que aconteceu? Foram espiar a terra, né, os 12, voltaram e fizeram um relato. Fizeram um relato com sua própria impressão, por assim dizer. Né? Fizeram um relato com o seu próprio julgamento. Então, 10 dos espias fizeram um relato com o seu próprio julgamento. E o povo também fez o seu próprio julgamento. Vamos ver os textos para a gente entender melhor o que eu estou falando aqui. Então, Números 13, 19. Isso é quando Moisés está mandando os espias, tá? Antes de ele enviar os espias. Ele fala, vejam que tal é a terra em que habita o povo, né, os cananeus, se é Tová ou Raá. Olha só, não tenho conhecimento, mas olha as expressões. Vejam se a terra é Tová ou Raá, se ela é boa ou se ela é má. Então, Números 13 e 19. Isso aqui é Moshe falando. Olha, vão lá e vejam, e me digam. Era um dos pedidos dele. Além da questão da árvore, do fruto, ele pede, vão lá e voltem aqui e me digam. O que vocês acharam? A terra é Tová ou Raá? É uma das coisas que ele pede. E se a gente prestar atenção, quando os espias voltam, quando os Meraglim, né, os espias voltam, no que eles falam, eles basicamente, eles não respondem essa pergunta aqui de Moshe. Eles não falam, a terra é... Eles não falam literalmente, a terra é boa ou má. Eles vêm, eles fazem relato de fatos, a terra emana leite e mel, blá blá blá, só que, porém, tem gigantes lá, as cidades são todas fortificadas, etc, etc. Mas eles não respondem essa pergunta aqui de Moshe, o que eles achavam, se era boa ou má. Eles indiretamente, eles não falam, eu pergunto, a terra é boa ou má? Qual a tua resposta? A terra é boa. Ou, a terra é má. Eles não respondem isso.
Eles apresentam uma série de coisas ali, mas eles não respondem essa pergunta diretamente. Eles fogem da resposta dessa pergunta, os meraglim, os espias. E aí, já no capítulo 14 de Números, Bamidbar 14:3, o povo, ao ouvir o relato dos espias, diz o seguinte: de certo, melhor, e a palavra que a Torá usa é tov, é para nós voltar ao Egito. Em outras palavras, o povo diz: olha, essa terra aí que vocês estão falando é Ra. Ra, ela é má. Não quero saber de ir para lá, com esses gigantes lá. Vamos voltar para o Egito, que é Tov. O Egito é Tov, o Egito é bom. Lá era bom para nós. De certo, melhor, no hebraico seria um mais bom ali, tá? De certo, mais bom para nós, né? Por isso que a palavra usada é Tov. É para nós voltar ao Egito. Então o povo conclui, tem uma perspectiva aqui de que o Egito era bom e que a terra de Canaã, a terra de Israel, era Ra, era má. E aí no versículo 7, na sequência, Josué e Caleb, Yehoshua e Caleb, né, eles, em contraposição ao que eles ouviram dos seus colegas espias e do povo, eles dizem e falaram: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa, meod meod tová, né? É no feminino em hebraico, meod meod tová. Então, Números 14:7. Então, Josué e Caleb também entram em cena aqui e dão o seu parecer, né? Mais alinhado, claro, com o que nós sabemos, né? Com o Eterno, mas eles também fazem um ponto aqui. Que cada um falou uma coisa, né? Moshe pergunta, Moshe é como se ele ficasse neutro, lá no perspectiva 1 de Moshe é meio que neutra. Ó, vejam se é boa e o Mai me voltem aqui. Os meraglim, eles se esquivaram da resposta, mas o relato deles induziu o povo a concluir que a terra era Ra, era má, né? E pensar que o Egito era Tov, que o Egito era bom. E aí vem Yehoshua e Caleb e dizem: não, a terra que nós vimos é Tov, Tová, meod, muitíssimo boa. Então existem várias perspectivas aqui nesse episódio, como se cada um quisesse dar o seu pitaco ali. Não, é isso, não, é aquilo. Não, mas eu acho que é isso aqui, que é aquilo, né? Como se fosse isso. E a pergunta é: quem que está certo aqui? Quem teria aqui da'at toverá? Quem teria conhecimento do bem e do mal? Porque esse tema do bem e do mal aqui, vocês podem ver, ele está, né, muito presente aqui, nessa passagem dos espias. Além das palavras que aludem ao episódio de Gênesis, o conceito de bem e mal, algo bom ou mal aqui, está muito interligado com isso aqui tudo, com essa passagem toda. Então, o que isso quer dizer? Quem está certo aqui? Quem tem Tovrá? Quem tem conhecimento do bem e do mal? Qual deles? Como eu comentei, nós já falamos sobre isso aqui, sobre essa temática do que é esse conhecimento do bem e do mal. Tem um estudo que está lá, eu olhei lá no nosso YouTube, tem lá no estudo de Bereshit, eu trouxe mais aprofundada essa questão. Podem pesquisar lá depois, quem tiver interesse, né? A gente fala um pouco mais aprofundado sobre isso, sobre o que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas para dar o nosso entendimento aqui, eu preciso recapitular um pouquinho, os irmãos que já conhecem. Vamos recapitular e vamos relembrar então um pouquinho. É porque muitos irmãos talvez não tenham visto, né, ou não tenham acompanhado, e vão ficar perdidos se eu continuar sem explicar um pouquinho só isso aqui. Então vou resumidamente explicar. Vamos fazer um recap aqui do que é o Da'at Tov Vará, o que é conhecimento do bem e do mal. Então, o que nós vimos até aqui, na nossa passagem, né, de Deuteronômio e de Números, ela reforça o paralelo, né, reforça que existe um paralelo entre essas duas histórias, dos espias e de Gênesis, do episódio de Adão e Eva com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Existe um forte paralelo aqui. Como se a Torá quisesse nos dizer: olha, quando você lê uma história, quando você lê a história dos espias, não esqueça de lembrar da história do Éden, de Adão e Havá no Éden. É quase como se a Torá estivesse falando: olha aqui, estou te dando sinais aqui. Quando você lê isso aqui, lembra daquilo. Quase como se a Torá colocasse uns sinais de luz, assim,
Ó, volta lá pro começo, que isso aqui eu estou falando daquilo lá. Quase como se fosse isso. Mas o que a árvore do conhecimento do bem e do mal teria a acrescentar, então, ao relato, a história do relato dos espias? O que isso teria a acrescentar? Então, vamos fazer esse pequeno recap aqui para a gente entender qual é, de fato, a associação, o que a Torá está querendo dizer com isso. Aí eu pergunto para vocês, por que o Eterno disse que não era para comer do conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal? Por acaso conhecer o bem e o mal é algo ruim? Por acaso seria assim, se eu conheço o bem e o mal, eu sei que é mal roubar o meu irmão. Se eu conheço o bem e o mal, eu sei que é bom amar o meu irmão. Se eu conheço o bem e o mal, eu sei que é mal matar o meu irmão. Então por que seria ruim comer da árvore do conhecimento do bem e do mal para conhecer o bem e o mal? Muitas pessoas não sabem o que de fato é esse conhecimento do bem e do mal. E não é isto. Não é você saber o que é bom e o que é mal. Moralmente falando. Não era isto. Não era nada disso. O que era então? Esse Da'at Tovará, essa árvore, ela estava atrelada a uma outra questão, a um outro ponto. Não era saber o que é, discernir o que é bom e mal. É uma outra questão aqui. E qual é essa questão? Para a gente entender o que é o Da'at Tovará, nós temos que voltar ainda mais para o início, porque tudo na Torá está interligado. Então vamos voltar para o capítulo 1 de Gênesis, Bereshit 1. Vários versos aqui que dizem, versos 4, 10, 12, 18, 21 e 25. E Deus viu a luz que era boa, que tov. E viu Deus que era bom, que tov. E assim por diante. Cada vez que ele cria, cada dia que ele cria alguma coisa, a Torá diz que Deus que ele viu que era que tov, que era bom. Né? O termo usado na Torá todas essas vezes é que tov, que era bom. Isso aqui, muitas pessoas acabam lendo assim, então Deus criou e ficou feliz. Ai, que bom que isso aqui tá. Mas não é só isso. Não é só isso. O termo que a Torá usa aqui, que vocês podem ver, é Deus, né? A gente traduz em hebraico como Deus, em português como Deus. No hebraico é Elohim. Elohim é atrelado ao Pai, ao nosso Pai, como o Criador, né? Ele está criando aqui, como rei e como juiz. É juiz. Então, quando a Torá diz que viu Deus que tov, não é só uma expressão dele, que bonito isso que eu criei, gostei, ficou bom. Não é isso que ele está fazendo. Ele está decretando juízos. O Eterno, como Criador, ali, ele estava decretando juízos sobre o que ele tinha criado. Ele criava e analisava, e ele dizia, sim, isto deve existir. Kitov, eu digo, isso é bom para existir. Como se ele fizesse isso. Era um decreto de Deus. Criou as árvores. É bom. Isso vai existir. Criou os animais. É bom. Isso vai existir. Eram decretos de Deus, como juiz. Quando ele fala Kitov. Como que a gente sabe disso? Vamos lá rapidinho para o episódio do dilúvio. Então, Gênesis 6:5. E viu o Eterno que era grande o mal, que rabaraat ha-adam, do homem na terra. Aqui é o contrário da criação. Quando o Eterno diz que ra, que era mal, isso aqui também era um juízo. Ele estava decretando que o homem não deveria mais existir. Que ele não queria mais que existisse. Era um decreto. Que tov, que era bom, é um decreto para que existisse. Que ra, que era mal, era um decreto para que não existisse. O eterno Deus como juiz. Tá? E aí vem então a ordem, né, que ele dá para Adão e para Havá, para Adão e Eva, em Gênesis 2:17, que nós já lemos aqui, sobre a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Então, o não comer daquela árvore,
para além de coisas mais profundas que existe aqui, era algo como respeitar o que era dele. Adão e Havá tinham tudo no jardim para comer. Eles podiam comer de todas as árvores. Todas. Inclusive da árvore da vida. Mas aquela ali era um sinal de respeito para o que pertencia ao Eterno. A árvore do conhecimento do mal era um sinal de respeito para o que pertencia a Deus. Por isso, o Eterno diz que coloca a árvore ali e diz, olha, essa aqui vai ser o sinal entre eu e vocês, de que vocês respeitam o que é meu. De que vocês respeitam que o direito de emitir decretos, de emitir juízos é meu. Porque eu conheço o que de fato é bom e o que é mal. Vocês são limitados. Vocês não têm como conhecer o que deve ou não deve existir. Eu sou o Criador, eu conheço. Eu sou quem criou vocês. Eu sei o que é bom e o que é mal para vocês. Então, esse direito de emitir juízos e decretos é meu. Respeitem o que é meu. Essa árvore era isso. Era isso. E quando o homem, Adão e Havá, eles comem, eles vão e de fato transgridem esta ordem, lá em Gênesis 3:6, olha o que a Torá diz. Quando a Eva tem lá o diálogo com a serpente e ela diz, e viu, olha a expressão que a Torá usa, e viu a mulher, que tov. E viu a Havá, que era boa a árvore para comer. E o pecado de Adão e Havá não foi a consumação de comer, não era fruta. As pessoas associam, então a fruta era uma coisa mágica, era uma maçã vermelhona mágica, que eles comeram e automaticamente eles caíram. Ela já pecou antes de comer. Na sua mente, no seu coração, ela julgou que tov. Ela tomou para si o que era do Eterno. Ela tomou para si o direito de emitir decretos, juízos, de dizer o que é bom e o que é mal. O pecado de Adão e Havá começou antes de comer de fato do fruto. Antes. Já era aqui. E a expressão que a Torá usa é isso. Que emula, olha lá, e viu Deus que era bom. E viu a mulher que era bom. Isso aqui não é por acaso. A expressão é a mesma. E não é por acaso. É porque Eva tomou para si. E Adão também tomaram para si. Eles pensaram, não, acho que o Eterno falou isso, mas ele pode estar errado. Essa árvore está tão bonita, esse fruto está tão bonito, eu acho que eu posso conhecer o bem e o mal, então eu julgo que sim, é bom para mim. E este foi o pecado de Adão e Havá. De fato. Em seus pensamentos. Nahash em hebraico, é da mesma... Nahash é serpente, em hebraico. A serpente. É da mesma raiz de lachshov. Ani Roshev, eu penso. Eu penso. Então a Torá também está nos dizendo que o pecado, aqui, já estava ali. Começou ali. Nahash também tem associado com Roshev, com pensamento. Então começou ali. E caiu no coração. Ela, é bom. Então eu vou comer. Este foi o pecado de Adão e Havá. Quando fizeram isto, quando eles chegaram a essa conclusão, mesmo antes de comer de fato do fruto, é como se eles estivessem rejeitando o rei, o juiz, o criador. E se colocando como seus próprios juízes. Eles falaram, não, nós somos nossos próprios juízes. Nós vamos dizer o que é bom e o que é mal para nós. Este foi o pecado deles. E agora, então, fazendo essa breve recapitulação, vamos voltar para o episódio dos espias, que é da nossa paraxá de hoje e de Números. Não foi esse exatamente o pecado dos espias e do povo de Israel? Não foi exatamente? O que o Eterno tinha prometido para eles? Vamos lá para o começo de Êxodo, para o começo da história da saída do Egito. Êxodo 3:8. E desci, o Eterno falando, e desci para livrar o poder do poder do Egito e para o fazer Israel subir daquela terra para uma terra boa. Terra
tová. Boa. O Eterno emitiu um decreto dizendo que a terra prometida, a terra que ele havia prometido para o povo, era tová. Era boa. Gênesis 3:8. Aliás, Êxodo 3:8. Era um decreto de que aquela terra deveria existir para Israel. Quando o Eterno, na criação, ele dizia que Tov, era que aquela coisa deveria existir. Então, aqui ele diz, Tov, a terra deveria existir para Israel. Porque assim ele decretava. Mas os Meraglim, os espias e o povo, o que eles fizeram? Eles rejeitaram o que o Eterno tinha decretado e julgaram por si. Não, a terra não é boa não. Eu estou vendo que tem gigantes. Eu estou vendo que as cidades são muito fortificadas, cheias de exércitos. Eu estou vendo que a terra não é boa para mim não. Eles fizeram seu próprio julgamento. Cada qual. Rejeitaram o decreto do rei. E quando fizeram isso, é como se eles estivessem reencenando mais uma vez o que aconteceu no Éden com Adão e Havá, diante do Eterno. E quais foram as consequências? Morte, né? E não entrar na terra. Segundo o Rav Shimshon Rafael Hirsch, ele usa uma frase que diz o seguinte: o homem foi expulso do Éden pela segunda vez, nesse episódio dos espias. É como se fosse isso. Pela segunda vez o homem, o ser humano, aquele que deveria estar conectado, ter uma relação com Deus, é expulso do Éden. É como se fosse isso. Ele faz essa associação. Segundo a tradição judaica, eu já vi comentários rabínicos sobre isso, o episódio dos espias foi um pecado muitíssimamente mais grave, por exemplo, do que o do bezerro de ouro. E é por isso. É exatamente por isso. Porque foi uma reencenação da queda lá do Éden. Nós já vamos entender por quê. Segundo a tradição judaica, esse episódio dos espias aconteceu num dia específico do calendário judaico, que se chama até hoje Tisha B'Av, 9 do mês judaico de Av, do calendário judaico. 9 de Av, Tisha B'Av. Foi quando os espias voltaram com o relato e o povo murmurou e aconteceu o que aconteceu. Tá? Dia 9 de Av. E após isso, ao longo da história do povo de Israel, vários outros episódios trágicos e tristes e tensos aconteceram com o povo judeu nesta mesma data de 9 de Av. Então nós temos lá, por exemplo, olha lá, isso aqui são alguns dos casos, tá? Então os espias no ano 1303 antes da Era Comum, antes de Cristo, né? Eles fazem esse mau relato, tá? Dia 9 de Av de 1313 antes da Era Comum. Aí no ano 423, lá no século V a.C., acontece a destruição do primeiro templo. Quando? No dia 9 de Av. E olha só o que acontece lá no ano 69, depois de Cristo, na Era Comum. A destruição do segundo templo pelos romanos também acontece neste dia de 9 de Av. Então os dois templos, só aí você já liga o alerta, né? Os dois templos de Jerusalém foram destruídos no dia 9 de Av em datas bem distantes uma da outra, né? No ano 183 depois de Cristo, houve a revolta do Bar Kokhba, que foi neste dia 9 de Av, ela foi massacrada. Todos eles foram brutalmente mortos, né? Nessa revolta do Bar Kokhba. Mais próximo um pouco de nós, no ano 1290, na Idade Média, os judeus foram expulsos da Inglaterra. Quando? No dia 9 de Av foi emitido o decreto. Em 1492, os descendentes dos Sefaradim, dos Anusim, que estão aqui, ou nos acompanham de casa, os judeus foram expulsos da Espanha. E no dia 9 de Av era a data limite. Era a última data para o último judeu sair do território da Espanha, em 1492. Também 9 de Av. E olha só a Primeira Guerra Mundial, que culminou, que foi o estopim, inclusive da Segunda, porque a Segunda Guerra foi uma consequência basicamente da Primeira, né?
pensando historicamente. Então, o que aconteceu com o povo judeu na Segunda Guerra também está atrelado com a Primeira Guerra, que começou quando? Num dia 9 de Ave no calendário judaico, no ano 1914. Então, vários episódios trágicos relacionados ao povo judeu ocorreram nesta data de 9 de Ave. Até hoje é assim. Não por acaso, quando vocês acham que é o dia 9 de Ave desse ano? Alguns irmãos já sabem. Amanhã. Então, depois do pôr do sol desse Shabat, é 9 de Ave. E mais uma vez, nós como congregação enfrentamos justamente nessa semana, né, uma terrível tribulação. Então isso acontece com o povo judeu e com quem está associado ao povo judeu até hoje. Episódios tristes, tribulações, lutas, parece que nesse período antes do 9 de Ave e no 9 de Ave elas se intensificam. Perdão. E é impressionante, e para mim, eu pessoalmente já tive também várias experiências. E é engraçado que a gente não se lembra, né? A gente se lembra depois que acontece, a gente lembra, olha, está chegando o 9 de Ave. Daí que a gente tá aí. Então até hoje é assim. Até hoje. E por que isso será? Porque quando Israel, lá no episódio dos espias, eles já estavam prestes, eles estavam às portas de Canaã, da terra de Israel. E eles eram um povo que estava andando com Deus, que o Eterno tinha provido para eles. Né? Provia lá a coluna de fogo à noite, a nuvem o dia, para que eles não sentissem o calor do sol direto. Provia o maná, provia água no deserto. Eles eram um povo que estava andando com o Eterno, que tinha um relacionamento com o Eterno. E eles chegaram aqui, então, nesse episódio dos espias, num momento crucial, que às vezes a gente não percebe, mas era um momento crucial ali. E já começa, então, eles querendo mandar os espias, que o Eterno deixa claro, Shelach lecha, envia para vocês. Porque vocês deveriam simplesmente já ir, entrar e pronto. Mas o Eterno permite que eles enviem os espias. E os espias voltam e fazem, então, o Lashon Hara, fazem o mau relato da terra. E aquele povo que estava tendo um relacionamento com Deus, bem próximo, de ver o Eterno agindo, miraculosamente, falha. Aquele povo fala, não quero o decreto, não quero o rei. Eu não confio no que o rei está me falando. É como se eles estivessem de novo diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como se o Eterno nos colocasse ali, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão comer ou vocês vão respeitar? Vocês vão comer e vão achar que vocês podem dizer que a terra não é boa? Porque por causa do que vocês estão vendo? Ou vocês vão me respeitar que eu disse que é bom? E se eu disse que é bom, vocês vão conquistar? Foi um momento crucial. E o povo, assim como Adão e Havá, assim como o homem, o primeiro Adão, falhou, caiu, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, de novo. E assim como no pecado original de Adão e Havá, as consequências deste pecado, dessa segunda queda, vamos assim dizer, de alguém que estava relacionado com Deus, perduram até hoje. Ou nós não temos até hoje as consequências de Adão e Havá conosco. Não é? Essa nossa própria inclinação a achar que nós podemos julgar as coisas, que nós somos os juízes, que eu posso dizer o que é bom, o que é ruim, o que é bom, o que é mal, e julgar, vem dos nossos pais Adão e Havá. Nós herdamos isso. Até hoje nós temos as consequências disso. E tudo que nós enfrentamos no mundo hoje, toda a falta de amor, e tudo que acontece no mundo é consequência disso. Então nós temos até hoje as consequências dessa queda. E para Israel não é diferente. Até hoje as consequências são sentidas disso aqui. Do pecado dos espias. Até hoje. E, como nós sabemos, sim, o Eterno nos perdoa. Sim, o Eterno é misericordioso. Mas quando nós pecamos, o que acontece? Nós perdoamos, nós não temos as consequências. E as consequências faz parte da lei que o Eterno estabeleceu desde o início para o universo. Plantar,
né, e colher. Então, por mais que o povo judeu, e eu incluo aqui os descendentes judeus que estão entre nós e que são crentes em Yeshua, por mais que nós tenhamos sido de fato perdoados, quanto mais aqueles que creem em Yeshua, as consequências ainda nós carregamos. E é por isso que até hoje a gente enfrenta situações assim no Novo de Av. Porque são as consequências dos nossos antepassados. E não temos como fugir disso. Claro que o Eterno, em sua misericórdia, cuida assim de nós, como tem cuidado do Rosh, como tem cuidado dos irmãos que estão passando por uma situação complicada. Temos visto já o agir do Eterno. Ele cuida de nós. Mas nós acabamos enfrentando coisas. Também, porque são consequências do que aconteceu. E aí é uma conjectura minha. Será que Adão e Havá lá no Éden, será que também não foi no 9 de Av? Talvez, né? Não sei. Aqui já não diz, não achei nenhuma referência sobre isso. É uma conjectura minha, uma curiosidade minha. Será que também não aconteceu justamente no dia 9 de Av? Talvez. Não sei. Não sabemos, né? Um dia talvez saberemos. Caminhando agora para a conclusão, então. É um costume, então, no Tisha B'Av, no dia 9 de Av, que começa, então, de novo, no pôr do sol desse Shabbat, começa e vai até amanhã, até o pôr do sol do final de domingo, tá? É um costume jejuar. Então, aqueles que estão conosco, aqueles que sabem da sua descendência, e mesmo aqueles que são não judeus e desejarem, assim, participar conosco, se puder, faça o jejum. Mas eu não posso fazer o dia inteiro, então faça um período do dia ao menos, faça amanhã, né, durante a manhã ou hoje à noite. Faça o jejum lembrando desse dia, desse episódio. É um costume justamente para buscar de fato o arrependimento coletivo como povo, tá? Por conta, sim, do que aconteceu e por conta do que nós fazemos. E para além desse costume de jejuar, tem também o costume de ler o livro de Eicha. Lamentações, né? Em hebraico é Eicha. Tá ali, Eicha, livro de Lamentações. Então, você pode na sua casa, hoje à noite ou amanhã, ler o livro de Lamentações nesse espírito de contrição, de arrependimento também. Mas eu trouxe aqui o Eicha porque essa expressão do que Eicha, o nome do livro em português é Lamentações, né? Porque é o profeta Jeremias ali lamentando o que aconteceu com, né, o exílio babilônico e tudo mais. Mas em hebraico é Eicha porque essa é a primeira palavra do livro. E essa palavra Eicha, ela é uma exclamação lamentosa. É um profundo lamento. É como se, a tradução é como pode, né? Como pode isso? Como pode acontecer isso? De uma maneira lamentosa, um profundo lamento. E eu diria que esse livro de Lamentações, de Eicha, ele é como se ele retratasse o estado da alma do homem em queda, do homem afastado do Criador. Podem ler esse livro e ele de fato ele é intenso. Ele às vezes é difícil de ler, ele é carregado de peso mesmo. Por quê? É como se fosse o estado da alma do homem que está longe de Deus, afastado do Criador. E por que eu coloquei aqui, eu fiz questão de colocar aqui nos slides o título do livro em hebraico com as letras em hebraico, Eicha. Nós já falamos sobre isso também em um outro estudo. Também isso aqui já era um estudo bem aprofundado também sobre isso, mas retomando aqui de uma maneira resumida. Por que eu coloquei Eicha ali? Porque a expressão que Jeremias usa no começo do livro, essa Eicha, ela ecoa um termo que o Eterno, que Deus usou lá no Éden, que se escreve em hebraico exatamente com as mesmas letras. Se fala diferente, que as vogais são diferentes, mas as letras, a sequência é exatamente a mesma, que é Ayeka. O Eterno, quando Adão e Havá comem do fruto do conhecimento do bem e do mal e se julgam os seus próprios juízes, o Eterno procura por eles e diz: Ayeka, onde vocês estão? E esse Ayeka também era um lamento do Criador. É claro que ele sabia onde eles estavam. Por acaso o Eterno não é onisciente?
Por que ele pergunta onde vocês estão? Isso aqui não era uma mera pergunta, era um lamento. Aieka. E Eirá também é um lamento. Quando Jeremias começa o livro de Lamentações com Eirá, também é um lamento, uma expressão de lamento. Quando o Criador procura pelo homem e pergunta onde você está, após a queda no Éden, é como se ele falasse, por que você fez isso? Por que você não confiou em mim? Por que você não respeitou o que é meu? Eu estava aqui com você todos os dias. Eu vinha passear com vocês todos os dias. E eu achava que estava tudo bem conosco. E aí você decide me deixar. Então, Aieka, é como se fosse quase por que vocês fizeram isso? E em Lamentações, então, o Jeremias, para mim, dizendo de novo, como se fosse o estado da alma do homem que está afastado do Criador, aquele livro inteiro, como se fosse isso, ele começa também com esse lamento, com as mesmas letras. Eirá. Como se fosse também uma busca por tchuvá, pelo retorno, por arrependimento diante do Eterno, por tudo isso, desde o princípio, desde o Éden. E para nós encerrarmos então o nosso estudo hoje, vamos voltar ao tema da nossa paraxá. Né? De hoje, o que está na nossa paraxá de hoje, que é o capítulo 1 de Deuteronômio, versículo 39. Que fala sobre os filhos, a segunda geração, então, de Israel. Mas antes de encerrar falando sobre essa questão dos filhos, retomando o nosso versículo que nós começamos o estudo hoje, eu quero citar algo que o Mashiach Yeshua diz. Lá em Mateus 19, 14. Quando ele fala, deixem as crianças vir a mim e não as impeçam, pois o reino do céu pertence a quem é como elas. Então, Mateus 19, 14. Né? Esse texto aqui, isso que Yeshua fala, se torna ainda mais elucidado com o entendimento que nós vamos concluir aqui. Então vamos lá para o Dvarim Deuteronômio 1,39. Vamos reler esse versículo agora. E vossas crianças, de quem diz... Olha só, vossas crianças... Um adendo aqui. A segunda geração de Israel já não eram mais crianças. Ou eles eram criancinhas ainda. Eles tinham já crescido. Claro que havia crianças no meio, sim. Mas aquela segunda geração já tinha crescido. Já não eram mais criancinhas. Mas aqui o que a Torá usa fala... E vossas crianças, de quem dissestes que seriam por presa. E vossos filhos, que hoje não têm conhecimento do bem e do mal. Eles entrarão ali na terra. A eles darei a terra. E esses que não têm conhecimento do bem e do mal, eles herdarão a terra. Isso aqui não é uma alusão à inocência, à pureza da criança. E eu creio que quando Yeshua diz isso, também não era exatamente isso que ele estava querendo dizer. É o fato de você não se achar juiz. De você rejeitar isso que nós roubamos do Eterno. E devolver para Ele. Batemos a porta. Devolver para Ele o que é direito dele. Olha o que Yeshua fala. Pertence a quem... Não fala que pertence às crianças. Ele fala, pertence a quem é como elas. A quem é igual a elas. E como são as crianças aqui na Torá? O que a Torá está falando? Aqueles que não têm conhecimento do bem e do mal. Não é inocência, pureza. Não é só isso. Eu não sou juiz eterno. Eu entendi que os meus pais, Adão e Havá, eles roubaram de ti o que era teu direito. Tu és o juiz. Tu és o rei. Tu és o criador. Não eu. Eu abdico disso, devolvo para ti. Isto é ser como criança. Eu não ter conhecimento do bem e do mal. Eu não achar que eu posso julgar o meu irmão porque ele faz isso ou porque ele faz aquilo. Segundo a minha concepção. Né? Então as crianças são aqueles que não mais emitem julgamentos próprios. Que não têm o da'at tovará. Que acatam o decreto
do Criador, do verdadeiro juiz. A segunda geração de Israel aqui estava diante de entrar na terra. E Moshe relembra eles desse episódio por causa disso. Eles estavam diante de uma nova oportunidade. Eles estavam de novo diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas estes, de fato, fizeram a escolha certa. Eles não comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso a Torá se refere a eles como aqueles que não têm conhecimento do bem e do mal, porque eles confiaram no decreto do Eterno. E avançaram. E entraram na terra. Então nós sejamos como eles. Sejamos como crianças que não conhecem o bem e o mal. Que recebem Yeshua como o Criador determinou. Eu não tenho como escolher, não. Eu quero me relacionar com o Eterno, sei lá, pelo copo d'água. Não foi assim que ele determinou. Ele determinou que o Mashiach teria que vir e morrer por nós para restabelecer a nossa conexão com ele, e que eu tenho que confiar em Yeshua para me reconectar com ele. Foi ele que decretou isso, não fui eu. Então eu tenho que crer nisso, eu tenho que confiar nisso. O juiz é ele, não sou eu. Ele determinou isso e assim ele fez, e assim é. Então sejamos aqueles que confiam no decreto do Criador, que devolvem para ele o que é dele. Ele é o juiz, não nós. Amém?